Você está na jornada dos 10 anos do Exposição Bíblica. Eu sou Michel Augusto, sou pastor da Igreja Batista Reformada de Brasília, diretor desse projeto Exposição Bíblica. Exposição Bíblica nasceu há uma década e através da Exposição Bíblica nós geramos projetos como a Faculdade Teológica, Centro de Pós-Graduação Russell Shedd, o EAD Livre da FTRB. E nós temos um último projeto agora, lançado em 2019, que é a Academia do Expositor, com 22 cursos disponíveis lá para você, com 15 docentes diferentes. academiadoexpositor.com.br é uma plataforma específica para treinar pregadores. Essa série que nós estamos tratando aqui, nos 10 anos de exposição bíblica, é uma série específica para treinar os nossos ouvidos. É uma série que diz respeito à teologia da escuta. A teologia da escuta cristã. E se você quiser, e eu acho que é interessante você passar esse material para o povo de Deus como um todo, para as ovelhas de Cristo. Porque esse material é um material para treinar os ouvidos, biblicamente falando, teologicamente falando. Às vezes o pastor ele prega expositivamente, mas a igreja não está adaptada a ouvir expositivamente. Na igreja que eu sou pastor, eu prego em séries sermonárias expositivas há mais de 15 anos. Então, a igreja se adaptou a isso, né? Então, dos 20 anos que eu estou aqui, 15 anos é pregando em série, pregando expositivamente. Então, a igreja se adapta a isso, culturaliza, e ela aprende. E as pessoas vão identificando o que é um sermão centrado no evangelho, o que não é. Então, isso é uma coisa muito interessante, e a tal ponto delas não conseguirem ouvir uma pregação por exemplo, pregação antropocêntrica ou pragmática, elas vão ter um discernimento disso, mas elas estão ouvindo isso sempre. Né? E eu já fiz várias jornadas explicando para o povo o que é ouvir o sermão também. Nós fizemos uma série, se você quiser ver essa série, está lá no TV Reformada, é uma série chamada Como Ouvir a Pregação, Como Ouvir o Sermão Expositivo. É uma série de 17 mensagens. Eu fiz uma série de mensagens, nosso presbitério fez essa série de mensagens para ensinar o povo a ouvir. Né? E domingo após domingo, antes de pregar, eu chamo as crianças à frente e junto com as crianças eu explico para os pais essas dicas do ouvir, né, de como ouvir. Então, domingo a domingo eu estou passando isso aqui. Tá ok? Mas vamos lá. O vídeo de hoje eu vou falar sobre o ouvir como os bereanos. Né? Ouvir como os bereanos. Bom, o povo de Deus, geralmente, o povo, vamos dizer, evangélico, tem uns... eu não vou falar pelo cristianismo como um todo, porque eu não quero falar em nome de ninguém sem conhecer. Mas eu quero falar em nome daquilo que eu vivo, o contexto, né? No meio evangélico há uma displicência muito forte em relação a discernimento. Discernimento. Poucas são as pessoas que conseguem discernir entre o que é um sermão bíblico centrado no evangelho, cristocêntrico, apontando Cristo em toda a Escritura, fazendo pontes devidas de modo que o protagonista da pregação não se torna os personagens bíblicos ou os próprios ouvintes que estão no culto, mas o próprio Deus Redentor. Né? E as pessoas têm muita dificuldade de identificar. Né? Por quê? Porque o ouvido delas foi treinado a vida toda com sermões, às vezes pragmáticos, antropocêntricos, materialistas, voltados para a teologia da prosperidade, ou então aqueles tipos de púlpito psicologizados, né? Ou então aquele púlpito que dá receitinha de bolo da vovó Mafalda. Enfim, é um universo de situações que as pessoas foram sendo condicionadas. Né? E eu lembro dos bereanos. Né? Os bereanos eles servem de critério para nós, homens e mulheres que desejam vivenciar na prática um discernimento acerca do que é a palavra, o que é o evangelho, o que é a verdade, o discernimento das escrituras sagradas no tocante ao evangelho bíblico.
E o versículo 11 de Atos 17 diz que eles, depois deles terem ouvido a pregação e o ensino apostólico, eles recebem a palavra com toda a prontidão da mente e examinam cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim mesmo, né? Então, a gente precisa evitar aquela passividade, né? O Joel Bick vai falar sobre isso, a passividade do ouvido. É muito importante que sejamos ativos no processo da escuta, do ensino que é passado pela docência da igreja, né? É muito importante que nós nos vejamos como sacerdócio universal do corpo de Cristo no processo da escuta. A Bíblia está aberta. Você não está na Idade Média, nos períodos mais nevrálgicos da Idade Média, de que somente algumas poucas pessoas tinham acesso. O conhecimento bíblico era muito restrito. Muitas pessoas não tinham acesso nem à leitura e à escrita propriamente dita, né, no contexto. Então você precisa sair dessa sombra da Idade Média e viver mais um contexto mais protestante e reformado, que é essa abertura para a palavra, né? O texto está lá, traduzido para a língua vernacular, né? O pregador está falando de modo claro para que as pessoas compreendam. O cântico não é aquele cântico aqueles cânticos gregorianos, não, são cânticos entendíveis, né? Há um processo de cognição na compreensão do cântico, há uma participação na ceia do Senhor. Então você tem que fugir dessa sombra da Idade Média e se voltar para a palavra está aberta, já são 500 anos aí de história onde a Bíblia se tornou mais divulgada por vários meios, né, de comunicação. Antes a gente tinha a imprensa, hoje a gente tem os meios digitais, enfim, não há desculpa para você deixar de ser um bom ouvinte, né? E agindo como um bereano, né, que examina as Escrituras, que tem um apreço de não só ouvir, receber com prontidão, mas a prontidão de examinar, né? Examinar. Esse exame é interessante que haja, por quê? Porque hoje em dia tem muitas pessoas pregando filosofias mundanas, filosofias contrárias à palavra de Deus, e quando a gente examina, a gente não cai em idolatria, a gente não cai na ignorância, tá bom? Deus te abençoe e siga em frente, apurando os seus ouvidos, para que o Evangelho da Glória de Deus seja sempre o centro da sua jornada, da nossa jornada. Um abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo. Aprendendo a ouvir e a praticar a exposição bíblica. Tchau, tchau.